coisa com outra. O tema do vídeo é inteligência emocional. Eu tenho procurado bastante coisas na internet para estudar e a gente começa a perceber que falta bastante conteúdo sobre alguns temas que a gente precisa trabalhar. Inteligência emocional dentro do esporte, que não é muito uma área do educador esportivo, não é a área principal, mas ele precisa trabalhar em alguns momentos com os atletas. Sou o treinador Jubileu, sou formado pela Universidade Paulista desde 2008, trabalho com atletismo desde 2010 e sou casado, sou pai de 2 filhos e tenho mais alguns filhos aí adotados aí do atletismo, que a gente acaba sempre trazendo os atletas para a nossa família aí, vivenciando tudo que eles passam, as dificuldades, por isso esse vídeo de inteligência emocional. A gente está aqui em Santana de Parnaíba, na pista do Parque Tibiçá, uma pista com 200 metros, onde a gente ajudou aí a construir o projeto e participou bastante ativamente desse projeto aí, que eu acho que ficou, dentro das condições que a gente tem hoje dentro do atletismo brasileiro, a gente ficou muito boa. Vou começar explicando um pouquinho o que é atletismo para quem não conhece. Atletismo é uma modalidade olímpica, é bem difundido, é uma das primeiras modalidades dos Jogos Olímpicos e ela tem várias provas. Pode ser na pista, pode ser no campo, pode ser arremessando e lançando. Então eu posso correr, posso lançar e posso saltar. As corridas são as corridas rasas, de meio fundo e fundo, quer dizer, as curtas e as longas. No campo eu posso fazer os saltos, mas o foco aqui é o lançamento e o lançamento do disco. Lançamento do disco a gente pega um implemento que ele é redondo e a gente tem que lançar o mais longe possível. Então, um resuminho básico do que é o atletismo. Eu vou começar contando para vocês o que aconteceu em 2017 e 2018, né? E 18 foi o final da história, mas a gente começou lá em 2017 a trabalhar o atleta Amiel para poder chegar na competição de 2018, que era o brasileiro, e ser campeão. E aí a gente começou a fazer os treinamentos físicos e psicológicos e também os treinamentos técnicos para a gente chegar nesse objetivo que era ser campeão brasileiro. Fica aí, assista o vídeo até o final que vocês vão ver o resultado disso daí. Em 2012, o Amiel começou a fazer parte de um programa de atletismo aqui na cidade e ele tinha todas as condições para fazer arremesso e lançamentos. E aí a gente começou a trabalhar com o Amiel, era um atleta, era um menino que chegou um pouquinho obeso, e aí a minha primeira ideia com ele era que ele não ganhasse mais peso e conforme ele fosse crescendo e se desenvolvendo, ele mantesse o peso e aí chegasse uma idade que aquele peso seria o ideal para ele, né? E em 2016, a gente, dentro da preparação, a gente conseguiu, com muito esforço, fazendo vaquinha, pedindo doação, levar alguns atletas para o Campeonato Brasileiro em Fortaleza. Lá o Amiel conseguiu ser campeão brasileiro do arremesso do peso e ficou em terceiro no lançamento do disco. Quando acabou o Campeonato Brasileiro, o que a gente começou a planejar? Em 2017 a gente começou a planejar o Brasileiro Sub-18, onde ele ia ser campeão brasileiro do lançamento do disco. O Amiel é um atleta, como que eu posso falar, bem disciplinado. Então tudo que eu pedia para ele fazer, ele conseguia compreender e fazer. E em 2017 eu chamei ele para treinar um pouquinho mais sério. Então falei para ele, para ser campeão brasileiro a gente precisa treinar pelo menos 12 vezes por semana. E aí, em dado momento, a gente convidou ele para depois do Campeonato Brasileiro Sub-16, para, em vez de treinar 3 vezes por semana, que era 3 vezes por semana
4 horas por dia, né? Entre ele chegar, fazer as chamadas, trocar, fazer aquecimento e até o final, onde a gente sempre faz uma conversa ali de meia hora. Então, ele tinha 12 horas de treino na semana, fracionados aí, contando da hora que ele chegava à hora que ele ia embora. Então, de domingo a domingo ele ia treinar e fazer algumas sessões mais curtas. Então, ele treinava 2 horas mais ou menos por dia, aumentando as sessões, que passou de 3 para 12 sessões. Uma coisa difícil que é quando o atleta chega e você precisa ali com uma conversa ou com o início do treino, trazer ele para o objetivo, para o foco, que é treinar. Treinar sabendo o que ele precisa fazer para chegar lá. Uma coisa que a gente fazia sempre com a Amiel, que era voltar ele no foco, era: você está treinando para lançar mais de 60 metros. Porque dentro dos estudos que eu tinha feito naquele ano, quem ia ser campeão brasileiro era a pessoa que lançasse mais de 60 metros ou muito próximo disso. Então todo dia, quando ele vinha com uma demanda externa, né, quando ele trazia um problema de casa, eu trabalhava conversando ou mostrando para ele o quão era importante ele estar aqui focado no objetivo, que era lançar 60 metros. O quanto ele tinha que ser inteligente para deixar todos os problemas dele, da casa dele, da escola ou de outro ambiente que ele poderia estar sendo influenciado, para aqui dentro, enquanto estava treinando, estar focado no objetivo, que era ser campeão brasileiro. O grande problema dos atletas que não chegam nessa maturidade emocional às vezes é a falta de apoio da família. A família não entende a importância do esporte na vida do atleta, ou do aluno, ou do filho. Porque eles não tiveram, realmente eles não tiveram essa oportunidade, eles não sabem o que é uma competição de atletismo, muitos não sabem nem o que é um campeonato brasileiro, porque não tiveram a oportunidade de estar competindo ou vivenciando. Em 2017 a gente planejou para o Amiel ser campeão brasileiro em 2018. Já que 2017 era o primeiro ano dele na categoria, em 2018 seria o segundo e último ano dele na categoria sub-18. E aí eu propus para ele que ele mudasse o comportamento dele para ser um atleta de ponta, para ser um grande atleta. Aí expliquei para ele que ele ia ter que mudar o comportamento dele, que ele precisava se comportar como um atleta. Então, se alimentar direito, ter o seu sono regulado e também começar a ter uma inteligência de atleta, ter uma inteligência emocional para ser atleta, sabendo que ele poderia ganhar ou perder a competição, dependendo do que ele fizesse, de como ele se preparasse. Então, qual foi a primeira mudança de comportamento dele? Ele teve que começar a sair de casa mais cedo, sair de manhãzinha por volta de 7 horas, tinha que fazer marmita para poder trazer, para poder almoçar, tinha que trazer roupa para no final. Então ele tinha todo um comportamento que ele precisou se adequar em pouco tempo para poder dar conta daquele sonho, daquele objetivo que era ser campeão brasileiro no lançamento do disco. Mas até então, qual era a grande dificuldade? Mudar toda uma rotina, tanto do Amiel quanto a rotina da família. A família começou a ver que ele tinha mudado a estrutura de treinamento e não entendia direito, porque eles não viviam isso, e o Amiel começou a ter alguns problemas externos, e isso dificultava bastante na hora de treinar, porque aí a família cobrava que ele passava muito tempo fora de casa, ele entendia o porquê que ele estava fazendo isso, para mim estava claro, né? Mas para a família às vezes não. E isso é um ponto a ser trabalhado. Quando você consegue passar para o atleta, passar para o seu aluno, como ele tem que abordar esses assuntos dentro de casa, como que ele pode conversar com o pai e com a mãe. Para isso você precisa entender a demanda. No caso do Amiel, a demanda era que o pai dele queria que ele trabalhasse. Ele já estava ali com 16 anos e ele não trabalhava. E aí o gancho foi ensinar o Amiel, convencer o Amiel
que isso era um trabalho. Ele saía cedo, trazia comida, trazia a marmita, trazia a roupa para poder treinar. Então isso passou a ser o trabalho dele. E aí, felizmente, com o resultado que a gente teve no Campeonato Brasileiro Sub-16, a gente fez o processo do Bolsa Talento e ele começou a receber um valor. E aí o que eu consegui trabalhar com ele foi que quando ele recebeu o primeiro valor da Bolsa, ele chegasse em casa e mostrasse para o pai dele que ele havia ganho aquele valor com o trabalho dele, que ele saía cedo para trabalhar e não para se divertir apenas. Essa inteligência emocional para uma criança é muito difícil de se trabalhar, porque de repente você está ali trabalhando, é uma coisa que é divertido, e é isso que a gente faz no dia a dia, né? A partir de um certo momento você fala para ele, agora a gente precisa treinar e treinar forte para conseguir algo, né? Algo maior, para você deixar registrado lá na história o seu nome. Mas se você não conseguir fazer com que o seu aluno tenha esse foco, que seu atleta tenha esse foco para virar a chavinha, se você não conseguir trabalhar essa inteligência emocional com ele todos os dias, conversando sobre metas, conversando sobre outros assuntos, por que treinar 12 vezes por semana, sendo que os seus colegas estão indo para outros lugares, brincando, indo para balada e você tendo que dormir, você tendo que treinar? Para que isso? Por que isso? Então isso é importante trabalhar com o seu atleta, quando ele tem o objetivo. E toda vez que você percebe que ele está saindo desse objetivo, desse comportamento que você planejou para ele, você precisa trazer ele novamente, ou conversar, ou reestruturar as sessões de treinamento para que fique claro para ele novamente o quão importante é participar desse processo. O Amiel, ele melhorou demais o comportamento dele esportivo quando ele entendeu exatamente o que era para ser feito, o porquê tinha que ser feito. E eu acredito muito que é isso que a grande maioria dos técnicos falham, quando eles deixam de explicar exatamente para o seu atleta o que ele precisa fazer e o porquê. E a gente, por formação, trabalha muito a parte física do atleta e pouco trabalhamos com a parte psicológica, a parte mental do atleta. E a gente sabe que essa é uma parte que o psicólogo tem que trabalhar, mas infelizmente nas grandes maiorias dos projetos nós não temos o psicólogo para trabalhar junto aqui em parceria. Ele tem que trabalhar a parte nutricional, explicando para o atleta o que não é adequado para ele consumir, falando sobre doping. Chegamos lá em 2018 na competição, e por tudo que a gente já tinha feito no início do ranking, né, na preparação, nos credenciava para ser campeão brasileiro. Então a gente passava lá e os atletas olhavam e falavam assim, ó, tá lá o cara que vai ser campeão, tá lá o favorito para ser campeão. E isso inflava o nosso ego, né? Então eu e o atleta às vezes dava aquela olhada e falava assim, pô, estamos preparados, estamos ajustados para ser campeão. Mas uma coisa que eu sempre falava para ele era, se não der certo, cara, se não der certo, a gente cresceu demais. Por quê? Porque vai ser do jeito que Deus quiser. Talvez agora a gente não entenda muito isso, né? Essa parte do que vai acontecer, como está acontecendo. Mas vai ser do jeito que Deus quiser. Porque preparado fisicamente, psicologicamente, a gente estava. Eu lembro que a gente foi para o aquecimento da competição, a gente lançou bem, fomos para a qualificatória, passamos em terceiro porque não precisava lançar tão longe. Mas no aquecimento saiu lançamentos excelentes, cara, muito bons. E aí tive novamente que realinhar com ele o que eu precisava fazer pro segundo dia. Então, uma coisa que eu falava para ele assim, Amiel, se você errar o primeiro lançamento, o que você faz no segundo? Tenta só encaixar o lançamento ou vai para ser campeão brasileiro? E aí a gente combinou e a gente alinhou que todos os lançamentos a gente ia para fazer o melhor lançamento da vida. Então, quando o atleta está preparado para isso, ele não recua, ele não erra.
todos os lançamentos do Amiel foram lançamentos bons, então ele estava bem preparado. Mas infelizmente por uma questão técnica, como a gente não tinha um setor adequado para treinar, e aí foi uma variável que eu não trabalhei, ter um setor adequado para ele poder treinar. Ele treinava num setor adaptado e aí ele estava queimando. Começou a queimar, começou a ficar um pouco nervoso e começou a queimar mais. A gente queimou o primeiro lançamento, queimou o segundo, chegou no terceiro, começou a bater aquela dúvida. E aí, vamos classificar ou vamos tentar ser campeão brasileiro? Eu falei para ele, eu não tenho dúvida. Eu quero que você vá lá e faça um grande lançamento para ser campeão brasileiro. E se errar, não tem problema nenhum, vai ser do jeito que Deus quis. Se você acertar, você é campeão brasileiro. Se você errar, a gente vai ter mais 300 outras competições para a gente ir. Mas naquele momento, quando ele reafirma o compromisso de lançar bem, independente da situação, né? Ter uma inteligência emocional para poder fazer aquele lançamento com tudo que tinha, porque ele sabia exatamente que não era a competição ser campeão brasileiro. A gente saiu de lá campeão brasileiro, porque a gente sabia que a gente tinha todas as condições para ser campeão. Era só um título a mais. O importante para ele ali foi todo o processo, o quanto ele cresceu como atleta, o quanto ele conseguiu administrar e aprendeu a administrar as dúvidas e as coisas do treinamento. O quanto eu aprendi a lidar com todas essas situações. Quando a gente tem dúvida do que precisa ser feito, a gente começa a errar. E aí é o que eu falo, a gente não pode ter o plano B, a gente só pode ter o plano A, independente se ele der errado. Porque se a gente errar a primeira vez, a gente vai ter chance de fazer outras vezes. E aí eu falei para o Amiel, se a gente não for campeão dessa vez, a gente vai ser em outras oportunidades. Não fomos campeões brasileiros, mas, cara, o quanto isso amadureceu o atleta, quanto isso amadureceu o Amiel na questão de comportamento. Cara, hoje, depois de 4 anos, eu vejo ele ainda se alimentando bem, treinando adequadamente para os objetivos dele. E tudo isso foi trabalhado em cima do comportamento dele nesse um ano mais ou menos de preparação de 2017 a 2018. Essa inteligência de saber que só um cara vai poder ganhar aquela competição. Naquela competição não foi ele o vencedor, né? Não foi ele que saiu com a medalha, mas ele tem a certeza que ele ganhou muito, que isso ele vai carregar para o resto da vida. Isso eu vejo depois de 4 anos no estudante de educação física, no estagiário de educação física, eu vejo o quanto isso amadureceu. Lançamento do disco na final, masculino, você acompanhando. Amiel Sharon Souza, atleta número 664, faz o lançamento, passou dos 50 e passou bem dos 50, quem sabe poderemos ter aí a melhor marca. Ficamos no aguardo, atleta número 660. O que a gente pode refletir sobre tudo isso que a gente tem falado nesse vídeo é quanto a gente está preparado para fazer as coisas, o quanto você se dedica, o quanto você se dedicou para algo. E a reflexão que eu faço é: você só tem uma chance para ser campeão, uma, mas você tem todas as outras para aprender, para crescer profissionalmente, para crescer na parte pessoal, na parte profissional. E isso é o mais importante. Então a reflexão que fica: se você não for campeão, você vai crescer demais pessoal, na parte pessoal e profissional da sua carreira. Agora eu vou falar, né? Onde aí? Como assim, né? Tá vendo? Não era só uma. E esse pessoal aqui, ó. A gente vai ter história dele, vai ter história dele, vai ter história dele, vai ter história dele. Vocês todo mundo tá enquadrado, mas o que? O objetivo aqui é a gente conseguir, pelo menos, disseminar um pouquinho o que é o atletismo, as nossas vivências como atleta, o Juba como técnico, o Edione, que é o atleta mais velho.
e tem bastante história que ele vai também falar pra Camila. Ele fala, hein? E é isso. Fica pro próximo vídeo aí, não esquece, ó. Se inscreva, curte, compartilha. Compartilha pra alguém que tá precisando aí. Compartilha pro atleta novo, pro atleta velho. E é isso. Até a próxima, hein? Vamos continuar fazendo mais aí, porque fazer tudo isso. a gente tá aprendendo ainda, a gente tá aprendendo. Agora eu tô vermelho. Agora é só